Olá pessoal, espero que estejam bem. Essa semana nós temos aí uma grande expectativa sobre uma mudança climática que vai acontecer. Mudança climática? Não é uma mudança climática, é uma mudança no tempo atmosférico. Hoje eu vou falar um pouco sobre esses dois conceitos que a gente usa de forma bastante corriqueira, muitas vezes, mas muitas vezes usa de forma errada, que é o conceito de tempo e clima. Então, muitas vezes as pessoas falam que dessa forma como eu usei agora, uma forma errada, né, dizendo assim, essa semana nós vamos ter uma mudança no clima. Na verdade, nós vamos ter uma mudança no tempo meteorológico. Não é, eu acho que as pessoas falam clima pensando que estão usando uma palavra mais apropriada, mais específica, mais técnica, mas na verdade nós temos que usar mesmo a palavra tempo. Na ciência a gente tem um conceito que o tempo, ele é o estado atmosférico em um determinado momento, em um determinado lugar. Então o tempo, ele está nublado, está chuvoso, está frio, está quente. O tempo está, e ele pode ser diferente de uma cidade para outra. Pode aqui estar chovendo e em uma cidade próxima não estar chovendo. Isso é o tempo, isso não é o clima. O que é o clima então? O clima é a média ou a sucessão mais comum que existe dos tipos de tempo sobre um determinado lugar. Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui na nossa região, o chamado clima subtropical. O que significa o clima subtropical? Significa que nós temos chuva bem distribuída durante o ano, que nós temos um verão quente, um inverno ameno ou com algumas geadas. Então, esse é o nosso clima. Então, o clima é subtropical. Então, sempre quando a gente tem que usar o verbo como o clima, ou a condição do tempo está, é o tempo atmosférico. E quando ele é o clima. O clima, ele é permanente, né? O clima, ele não muda conceitualmente. Inclusive, esse conceito foi o que levou muitos cientistas, por muito tempo, a acreditar que não havia mudanças climáticas. Esse termo que a gente usa hoje, como resultado do aquecimento global, que está causando mudanças nos climas no planeta, principalmente com relação à sua intensidade, à frequência de eventos extremos. Isso é uma mudança climática. Quando então a gente tem um inverno que não é mais tão frio, um verão que é mais seco, então nós estamos tendo uma mudança no clima, porque o clima costumava ser, né, ele era de uma determinada forma e agora ele está sendo de outra forma, mas esse de uma visão mais permanente, mais longa. Para que a gente possa ter uma definição de clima, normalmente a gente tem que usar uma média dos dados de 30 a 35 anos, é o mínimo. O mínimo que nós temos que ter é de 30 a 35 anos de dados para poder caracterizar o clima de uma determinada região. Então, sempre quando a gente está falando de condições atmosféricas em cima de um determinado lugar por um período de tempo, aí nós estamos falando do tempo atmosférico. Não precisa ter medo de usar o termo tempo. Então, essa semana nós vamos ter uma mudança no tempo atmosférico, em que nós vamos ter a entrada de sucessivas frentes frias e depois, lá para o final de semana, o ingresso de uma grande massa de ar polar que vai fazer com que a temperatura caia substancialmente. Então, essa previsão ela está sendo já indicada por vários modelos de previsão, então nós tendemos a ter uma certa confiança nessa previsão que vai ocorrer durante essa semana. Agora, vamos dar uma olhada aqui, depois que a gente sabe o que é tempo e clima, vamos dar uma olhada agora aqui nas nossas previsões para essa semana. Nessa primeira imagem de satélite, a gente pode perceber aqui uma grande frente fria puxada por um ciclone aqui no oceano, né? E que essa frente fria aqui, ela está atuando sobre o sudeste do Brasil. Atrás dela nós temos uma massa de ar seca, onde a gente vê que não tem formação de chuva,
No entanto, aqui no Paraguai, nós estamos tendo a formação de alguns sistemas de instabilidade que estão se deslocando por nós, para a nossa região, puxados por um grande ciclone extratropical. Então, aqui no oceano, nós temos um ciclone extratropical que puxa todo esse sistema de instabilidade aqui, que deve atuar na nossa região, né, entre hoje e amanhã, entre segunda e terça-feira, final de março, começo de abril, né? E atrás aqui nós já vemos outros sistemas, aqui na Argentina já tem um, e lá no Atlântico Sul já tem outro sistema que está seguindo. Então os meteorologistas eles estão prevendo 3 passagens de frentes frias essa semana, até que lá no final de semana nós vamos ter uma grande massa de ar polar que está saindo lá da Antártica e vai chegar aqui sobre nós, fazendo com que a gente tenha quedas de temperatura. Então essa é a previsão geral para essa semana, né? Quando a gente vai olhar então aqui a previsão para a nossa cidade, a gente percebe que aqui no CIMEPAR, que é o instituto que eu mais confio para olhar a previsão, eu acho que cada um também vai ter o seu preferido, mas o meu é o CIMEPAR. Hoje a gente tem uma previsão aqui de 5,8 milímetros, amanhã 8, quarta 18, quinta 4 milímetros, sexta 2, sábado 6, domingo 6 milímetros. Em que então nós temos aí no domingo, né, a mínima de 20 e a máxima de 22 graus. No CPTEC, que é um dos institutos que eu digo que é mais difícil indicar chuva, quando ele indica chuva, a gente pode ter uma certa confiança a mais de que essa chuva vai ocorrer. Nós temos, então, para hoje, 8 milímetros de precipitação prevista, apesar de que a probabilidade é baixa. Então, nós temos uma condição, essa aqui é a previsão aqui para Cascavel, né? Mas o que eu acho que a gente pode focar aqui para os próximos dias? Olha, amanhã 95%, quarta 95%, quinta 95%. Isso significa assim, grandes possibilidades de chuva. E eu queria chamar a atenção aqui então só mais para as temperaturas, né? Que o CPTEC está prevendo aqui para o domingo 13 graus de mínima. Ele é o que está prevendo maior queda de temperatura, né? Então a gente sabe já que nós temos que trabalhar com as médias dos diversos modelos. Então eu acredito que seja difícil a gente chegar aqui uma mínima de 13 graus, mas como lá no CIMEPAR já mostrou 20, mas a tendência é que a gente vai ter uma diminuição das temperaturas aí lá pelo final de semana, tá? O Instituto Nacional de Meteorologia, ele traz para nós hoje um dia sem chuvas, já amanhã chuva o dia todo, na quarta nublado com pancadas de chuvas, na quinta encoberto com chuviscos, na sexta encoberto com chuviscos. Então, o que a gente pode entender aqui a partir desses 3 modelos que nós estamos vendo, 3 sistemas que a gente está vendo, né? Não se sabe direito que dia, como, quando vai chover, mas a previsão que os 3 estão trazendo é que essa semana vai ser uma semana mais instável, com chuvas, não vamos ter grandes acumulados, pode ser que de formas pontuais isso possa ocorrer, mas de forma geral não há previsão de grandes acumulados de chuva, e com a queda mais substancial da temperatura lá no fim de semana. E por último, vamos olhar aqui no clima-tempo. Então hoje ele dá 12 milímetros, amanhã terça-feira 3,9 milímetros, na quarta 8,7, na quinta 1, na sexta 7, e aí aqui ele traz também bastante chuva no sábado e no domingo, tá? Aqui no domingo ele traz 49 milímetros de chuva. A temperatura de 18 a 20, né? Lembrando, no CIMEPAR era de 20 a 22. Então, para essa semana é isso que a gente pode esperar.
Eu gostaria só de enfatizar um pouco no final aqui essa questão dos institutos, eles não estarem conseguindo dar previsões parecidas entre si, entre o dia que vai chover mais ou o dia que vai chover menos, mas no geral, então, são chuvas, uma semana de instabilidade, com temperaturas mais amenas e uma queda de temperatura um pouquinho mais expressiva lá para o final de semana. É isso, nós vamos ter então essa alteração no tempo meteorológico nessa semana e nós vamos conversar novamente na próxima segunda aqui no nosso querido quadro Será que Chove?